www.radiocultura.com. Oi, pessoal! Começando por aqui mais um podcast. Sejam todos bem-vindos aqui no canal do YouTube Juliana Rangel News, seu conteúdo diário e jornalístico de Ribeirão Preto, região, estado de São Paulo, nacional e internacional também, viu, gente? Nós temos conteúdos diários aqui para você acompanhar com a gente. Se você já está inscrito, muito obrigada pela sua inscrição. O canal cresce mês a mês aí. Ativando o sininho também já ajuda muito, porque você recebe notificação de tudo que é postado com exclusividade aqui em primeira mão aí no canal. Agora, se você está por aqui assistindo, não se inscreveu ainda, já se inscreva. Ativa o sininho aqui, pra gente é muito importante, porque assim o YouTube entende que você gosta desse conteúdo, entrega esse conteúdo para mais pessoas que têm esse mesmo perfil, né? E pra gente isso é muito importante, essa audiência, e que esse conteúdo chegue aí o máximo de pessoas possível, né? Para que todo mundo tenha acesso. Muito obrigada, tá? Bom, meu convidado de hoje, tenho certeza que você vai adorar o universo que a gente vai mergulhar aqui, que é o universo da arquitetura, mas não é só falar de arquitetura geral, não, nós vamos aprofundar muito mais aí. Vou ler resumir aqui um mini currículo do meu convidado, arquiteto e urbanista, pós-graduado, olha isso, em neuroarquitetura, é isso que eu quero pontuar hoje, muito falar com ele aqui neste bate-papo. Professor, palestrante, atua na área da construção civil há 19 anos, diretor-geral e proprietário do escritório Major Arquitetura, há 10 anos, que foi fundado em Ribeirão Preto, atuando aí também no Brasil inteiro. Participou aí das edições 2022 e 2023 Casa Cor. Recebo aqui hoje o Matheus Tassaglia. Matheus, seja bem-vindo para o bate-papo. Ju. Obrigado pela apresentação. Obrigado a todos aí que está vendo, ouvindo a gente. É um prazer imenso poder estar aqui com você. A gente estava tentando marcar há tanto tempo, né? Gente, já fez um ano, tá? Que a gente está falando desse bate-papo, né? E antes de começar já está surgindo outras coisas, né? E a gente ainda não tinha feito. Obrigado, estou muito feliz. Espero que possa ser uma conversa leve e gostosa aí para todos nós. Tem muito assunto para falar dessa área, né, Matheus? Muito. A gente faria uma série sobre isso. Mas me fala uma coisa, você nasceu onde? Eu sou da cidade aqui, vizinha de Ribeirão Preto, Jardinópolis. Tem casa, no quintal de casa. 30 quilômetros, tipo, tem bairro em Ribeirão Preto que se eu for... É mais longe. É mais longe do que ir para lá. Eu estou em Ribeirão Preto desde 2005, quando eu vim estudar, e fiquei. A maioria, estou né? aqui até gente, hoje. A maioria vem para Ribeirão, vou só ali estudar. Já volto, não volta. É uma cidade apaixonante, né? Apaixonante. Mesmo que tinha a facilidade de ir e voltar ainda para a casa dos meus pais na época, mas viajar com o tempo cansa, né? Foi uma opção de poder também começar a construir a minha carreira, a minha história, minhas coisas por aqui, né? Onde também borbulhava muitas oportunidades e ainda muitas, né? Na questão do mercado imobiliário, da construção civil. Você sempre quis ser arquiteto? Eu acho que esteve embutido muito em mim desde criança e eu fui descobrindo isso com algumas terapias, com algumas orientações também que eu fui recebendo da minha família, recebendo no próprio colégio, né? Quando a gente passa por aquele processo. Mas a minha segunda opção, e de muita vontade, que inclusive acho que entra aí no meio da nossa conversa, era ser psicólogo. Então tá explicado a especialização aqui em neuroarquitetura. E eu ainda pretendo fazer, mas fazer por uma satisfação pessoal mesmo, assim, sabe? Mas só que aí eu constatei de que eu tinha essa necessidade de trazer aquilo que eu entendo e talvez acolha das pessoas e materializar isso em algo, até para poder ser satisfatório energeticamente para minha mente, para o meu desenvolvimento pessoal, né? E não ficar só com aquela bagagem de uma história que você me conta, né? E talvez de um conselho que eu te dê, né? Acho que tinha que atravessar um negócio ali pela minha veia artística que eu tenho desde criança, eu gosto, eu amo tudo que está correlacionado
a essa área. Você sempre teve esse olhar mais intimista, mais pro lado pessoal, somando com a arquitetura, ou isso você desenvolveu agora mesmo, próximo pandemia? Eu falo que você comentou de querer fazer isso da psicologia também, e tudo mais. Mas você sempre teve esse olhar assim de neuroarquitetura, vamos dizer assim, para todos os seus projetos ou não? Foi mesmo depois, quando veio a pandemia? Foi uma felicidade encontrar com esse assunto, né? Quando eu comecei a faculdade de arquitetura aqui em Ribeirão Preto, não se falava tanto. Na verdade, eu não tinha escutado sobre isso, sobre esse assunto, E já porque existia. já existia. Ele é um assunto muito recente, ele é final ali da década de 90, 95 para frente, mais ou menos, quando se publicaram assim os primeiros grandes artigos sobre psicologia ambiental, né? E aí foi se formatando essas linhas de pesquisa, essas linhas Uhum. teóricas, né? Incorporando a neurociência com a arquitetura, né? Trazendo cursos, especializações, possibilidades técnicas de formular processos para desenvolver projeto, e onde eu me encontrei, né? Aí no meio de uma pandemia com esse assunto de forma validada, através de uma instituição séria que estava oferecendo esse curso e me especializei. Bom, mas voltando um pouquinho, como eu sempre tive essa veia, né, de querer escutar a história do outro, entender de que forma eu poderia talvez oferecer. Seu lado psicólogo, É, ouvinte é um lado ali. psicólogo enrustido, sabe? Da mesma forma que tem muita gente que Você é tem um tipo o lado arquiteto psicólogo da enrustido, né? turma, por exemplo, Nossa senhora. do relacionamento. Nossa, pega, mas é legal. Eh, então eu estudei, né, pela faculdade, passei pela faculdade. Existe as primeiras linhas de pesquisa, as primeiras linhas de, preparação, né, mesmo, de quem faz o curso. Você precisa passar por aqueles assuntos antes de fato, chegar depois numa especialização. Saímos da faculdade como todo mundo sai, cru, né, preparado ali para o mercado Sabe, que você sabe lá vai. o que, né, É, que vem pela exatamente. frente, Seja né? qual for, assim, é uma condição de todo mundo que sai. Ah, e com o passar do tempo, conforme eu fui trabalhando, fazendo o projeto, acertando, errando também, eu fui entendendo que seria muito necessário eu me encontrar de uma vez por todas com uma linha técnica, que eu tivesse técnica, né? Uma bagagem que me estruturasse melhor nessa condição de defender o projeto que eu estou fazendo, sobre uma leitura da outra pessoa. Porque não é simplesmente eu chegar, vou escutar a sua história, fazer um projeto para ela e colocar de forma. Por um achismo, né? Olha, eu acho que se isso, se aquilo. Não. Não é possível, precisa ter uma técnica. Aí eu comecei a estudar e ler os primeiros artigos sobre psicologia ambiental. Aí eu fiquei apaixonado. Falei assim, meu Deus, é isso que eu estava procurando, né? Psicologia ambiental. Uhum. Aí, na época, eu tinha contato com um grupo de amigos que tinha bastante advogado na turma, e um deles trabalhava com direito trabalhista e fez várias especializações, e tinha um direcionamento, né, dentro da especialização dele, uma área na universidade sobre psicologia ambiental, né? É como as pessoas se comportam no ambiente de trabalho, como o ambiente de trabalho é importante para se configurar as boas relações, evitar problemas trabalhistas e tal. E aí também começou a me jogar alguns caminhos. E aí foi puxando uma coisa e puxando outra, aí deu a pandemia. Estava em casa, um professor e coordenador de um curso que eu tinha feito já uma especialização em interiores e iluminação, me mandou mensagem: olha, a gente vai lançar um curso que chama Neuroarquitetura e a sua cara. Eu falei assim, gente, neuroarquitetura, o que é isso? A palavra já me chama a atenção. Aí eu fui pesquisar, conversei com ele 1 hora no telefone, e aí eu me encantei, falei assim, gente, é isso. E aí, assim, a gente não viu nem passar a pandemia, né? Tive uns contratempos também em casa, como todo mundo teve, né? Uhum. Quem não? Mas foi um processo delicioso. E eu me lembro, e foi a dor e a delícia, o momento, né? Porque durante a pandemia,
eu perdi a minha mãe por um câncer no cérebro. Poxa. E para estudar a neuroarquitetura, a gente estuda o cérebro humano. E foi uma contradição de coisas assim muito forte em mim e que me ajudou, inclusive, a olhar coisas paliativas dela. Então, não tem como, assim, se você passa por um curso intenso desse, por uma vivência intensa dessa, dentro da área que eu estou, se você resolve, de fato, assumir uma nova linha de projeto, você não faz mais os projetos que você fazia antes, né? Eu não estou falando de nenhuma mágica, assim, nada... Nossa, mas o que acontece no seu escritório para você apresentar esse projeto? É uma apresentação de forma que conecta as pessoas. Assim como a gente está aqui nessa mesa, uma TV, um computador e um bom papo. Um papo que tenha empatia, um papo que tenha escuta, né? Porque se a pessoa está te procurando para fazer um projeto, reformar, construir, você pode ter certeza, ela está passando por uma transformação na vida dela. Seja boa, seja ruim, ela está A passando. construção ou a mudança, ela é muito associada a novos ciclos, né? A essa transformação mesmo, né? A neuroarquitetura diz muito sobre isso, sobre os ciclos, sobre as histórias, sobre as transformações, sobre aquilo que conecta as pessoas, sobre aquilo que faz com que a pessoa se sinta pertencida àquele lugar, àquele espaço, àquela situação, né? Nós, seres humanos, naturalmente, temos a necessidade de pertencer a algo, pertencer a alguma pessoa, pertencer a alguma família, algum lugar, algum trabalho, alguma profissão, né? E a arquitetura conecta isso à história daquilo que acontece dentro daquele espaço, né? Quando a gente fala em arquitetura normal, vamos dizer assim, você já tem essa questão de você fazer muito o ambiente que é a sua carinha, que tem o seu DNA, a sua identidade. Agora, quando entra a neuroarquitetura, o que muda? Hoje os nossos projetos, inclusive é um feedback que hoje eu gosto muito de receber, mas que há um tempo atrás eu me questionava muito. Gente, mas eu vou ser um arquiteto sem identidade? Será que tá certo? Será que vai dar certo? Será que isso é legal? Será que não é? E o maior feedback que eu recebo hoje de todos os clientes, e mesmo aqueles também que não são e observam o nosso trabalho, é de que o nosso trabalho ele não é estático. Ele conta uma história, então se você abre um Instagram, se você abre o portfólio, você vê que pode ter ali sutilmente algum traço que é meu, mas vai ter sempre um negócio diferente acontecendo naquele espaço, naquele lugar. Às vezes há algumas situações até muito peculiares, assim, sabe? Mas vai ter uma história. E o mais importante para mim é cumprir essa história. É claro que a gente precisa validar, construir um portfólio, né? Porque um projeto sempre puxa o outro. Mas o mais importante para mim é que o projeto que eu entreguei para aquele lugar, que ali se construa fases novas, que aconteça a prosperidade, que as pessoas sejam felizes e saudáveis, né? Eu falo que antes de entregar o projeto, eu confiro coisas que são mais subjetivas, né? É claro, a gente confere medida, confere quantidade, confere tudo, né? Mas é importante também que a gente entenda dentro de uma linha subjetiva se aquilo está funcionando com fluidez, se aquilo está oferecendo saúde, se aquilo esteticamente está confortável para uma pessoa. Você não vai fazer um ambiente que seja difícil de circular, que tenha quinas voltadas para fora, para uma pessoa que já tem uma certa idade e que precisa de uma fluidez de espaço e que precisa caminhar sem obstáculos, Isso sem entra na degrau. neuroarquitetura. Tudo. Na arquitetura normal, nem sempre. Eu não entendo mais a arquitetura normal e a arquitetura com neuroarquitetura. A arquitetura, eu acho que ela sempre foi isso, né? Os pesquisadores trataram de organizar... É como tem que ser, na verdade, como né? tem que ser. Mas que nem todo mundo leva como tem que ser, por exemplo, porque né? exige esse conhecimento, né? Exige técnica. Tem milhares, assim, já de livros hoje e que contam essas técnicas, né? É claro que a gente não vai falar assim, olha, o nosso sistema aqui que a gente vai trabalhar no projeto é um sistema que não permite pontilismo, sei lá, coisas que estejam inseridas dentro
bibliografia, né, dessa questão mais científica. Não, eu trago isso de uma forma sutil para, como defesa do projeto, explicar o porquê a gente está fazendo aquilo, para que a pessoa se sinta confortável e saudável. Uma pessoa com pressão alta vai precisar usar cor quente, né? Uma pessoa que está com a dificuldade ali de se reunir com a família para almoçar, para jantar, fazer as refeições, a gente precisa encontrar um ponto de encontro no meio do caminho dessa família toda dentro da casa, que elas se sentem e se obriguem a, pelo menos, permanecer um tempo. E eu tenho casos de sucesso no escritório sobre isso, né? De que existia uma cozinha que era quase na saída da casa e uma outra que era no fundo, e as pessoas não se encontravam. E Cada um ia pra um canto. As duas cozinhas funcionavam ao mesmo tempo, davam manutenção diária ao mesmo tempo para casa, né? Falei assim, não, gente, vamos eliminar essa e vamos fazer as pessoas atravessarem a casa para ir ao fundo, que seja para tomar uma água, né? Porque lá elas vão se encontrar. E deu muito certo. Então, assim, primeiro, a gente precisa... Eu vou fazer um projeto para você, assim como eu já fiz, eu preciso escutar você. Escutar, né? Escutar e com muita técnica também, a gente vai direcionando você para aquilo que a gente precisa entender sobre você, sobre a sua rotina, a rotina da sua família, né? Quais são as dificuldades, quais são as coisas que você não quer mudar, né? E a partir dali, começar a fazer a distribuição desse projeto no espaço, né? Dessas questões no espaço, e detalhar de forma que harmonicamente por sistemas de padrão de cor, textura, tamanho, se vai ser pontiagudo, se vai ser redondo, né? Uma coisa muito interessante, eu faço pouco, mas é uma das questões que eu quero expandir. Projetos cenográficos ou projetos para loja, né? Se você quer interromper o acesso de alguém a determinado local, que seja um acesso mais restrito, né? Você pode sim, deve, na verdade, talvez em algumas situações, colocar uma placa. Mas só de você trabalhar um revestimento talvez mais pontiagudo, um revestimento mais difícil de você chegar perto, né? Porque ninguém gosta de chegar perto de uma coisa que vai se furar, né? Por exemplo, você não gosta de chegar perto de uma planta que vai te ferir, te furar, um espinho, né? Você tem medo, então você não se aproxima. O cérebro já processa isso, né? E que a gente fala de cognição transferida para o projeto, né? E isso tudo não tem outra forma de fazer senão escutar. Depois que escuta, a gente passa por um processo técnico, né, para o escritório, onde a gente vai determinar as diretrizes e aí, de fato, soltar. Tudo Desculpa. isso. Imagina. Ai, gente, esse ar gelado aqui, mas tá bom, melhor gelado que quente, né? Calor, né? Não, gente, vamos falar o português, claro, é que Ribeirão nunca chove. Aí quando esfria um pouquinho, aí parece que a gente tá no Polo Sul, sei lá, Polo Norte, desculpa, a gente morre, entendeu? Sim. Tipo assim, de tanto frio que a gente passa, muda a temperatura, já muda a nariz, já muda tudo na gente. Semana que passada isso? era um calor de 40, hoje tá 18, né? Então, e como é que a gente faz, né? A gente gosta, eu gosto, mas calma, a gente tem que se adaptar. Aí quando você começa a adaptar, já vem o quente de novo, você fala, meu Deus do céu. Exatamente. Mas desculpa, voltando. Imagina. Eu acho que eu ganhei muito com isso, né? Na questão de entregar coisas melhores. Porque, conforme a gente vai fazendo, eu acho que você sabe disso também, todo mundo que presta um serviço, principalmente, né? Chega um momento da carreira e fala assim, gente, não tô gostando do que eu tô fazendo. Aí você tem uma vontade de desistir, de parar e fazer outra coisa, mas, na verdade, é a vida também te convidando para você se aperfeiçoar, né? Para mim, sempre precisou, desde pequeno, as coisas fazerem sentido. Eu tenho que fazer e entregar se fizer sentido. Se não fizer, eu posso até fazer. Na verdade, tem coisas que a gente precisa fazer obrigatoriamente, né? Mas tem que fazer sentido aquilo para mim, de estar entregando, de estar fazendo, de estar colocando aquela sugestão. Né? Até porque a gente está falando também, né, Matheus? Eu vejo muito assim. A arquitetura faz parte da mudança na vida das pessoas. Sempre. Seja numa empresa que quando você decide mudar de lugar, ou no seu trabalho, quando você até decide mudar do seu ambiente, falar, eu não quero mais trabalhar aqui, eu vou para outro lugar. Sim. A arquitetura, ela sempre está envolvida na sua casa. Então, por exemplo, às vezes você está num ambiente, isso aconteceu comigo, tá, gente? Vou me usar como exemplo.
que já não fazia mais sentido aquela casa que eu morava. Ah, sou muito grata por tantos anos que eu morei ali, mas que para mim aquilo já não funcionava mais. Eu queria ter um cantinho do meu jeito, especial, com a minha família, com a forma que eu sempre quis ter. E aí chegou o momento que aconteceu. E aí a mudança ela vem assim, absurdamente, em todos os sentidos. Não é só a mudança do ambiente, é a mudança na sua vida, é a É uma mudança na mudança sua vida. de você olhar mais para coisas que você nunca olhava, Sim, sabe? De você querer fazer mais, sabe? sim, Correr atrás, mudar até mesmo atitudes, formas, no seu trabalho, influencia em tudo. sim. E é questionar, né? Nós, enquanto profissionais, o que a gente está entregando para É. deixar para o mundo, né? Hoje as coisas elas são muito recicláveis, né? Tá tudo muito rápido. Troca rápido, Troca né? rápido, É faz rápido, relacionamento, é casa, tudo, é tudo. tudo, é tudo muito rápido, né? Mas tem coisas que vão ficar aqui. A gente vai e É, vão ficar. As edificações ficam mesmo, né? Quanto maior a edificação mais vida útil ela vai ter, o natural que se tem, né? Projetos de interiores se troca mais rápido. veio uma evolução absurda. O que antes, de repente, sei lá, você fazia um projeto que ficava 10 10 anos. Às anos, vezes não, você troca hoje, de ano em ano, ano né? em ano, tem gente que troca, muda, É, tipo, não se apega, mas é né? mais fácil também agora, não é? Por conta da É acessibilidade. mais fácil você ter o acesso, fazer, entender que isso é importante, mas se tornou-se desafiador, considerando que hoje um projeto de interior completo aí, digamos que para equipar uma casa toda, ele diz respeito sobre muitas É, coisas. Infra de ar, infra de elétrica, infra de hidráulica, é, design do mobiliário solto, design do não mobiliário é só os fixo, objetos de que tipo decoração de... ali, A né? decoração, ela também faz parte desse processo, Mas é só uma mas ela é a pequena última parte. etapa, que a gente chama no escritório de produção do espaço, né? Aham. É quando a obra está pronta e nós vamos produzir. A mudança está chegando, os móveis soltos estão sendo entregues, e a gente vai a colocar no layout correto, né? E fazer a pontuação dos objetos de decoração na estante, nos móveis, equilibrar a luz para ver se está na direção certa, essas coisas, sabe? É a etapa final mesmo, É. colocar flor no arranjo. Você acha que eh, a vinda que a gente vive, o bombardeio da tecnologia, porque assim, eu sou da época antiga, né, gente, né? Todo mundo já sabe a minha idade aqui. Enfim, Não vamos entrar não aqui vamos entrar agora, em né? detalhes de idade, acho que eu não preciso falar, mas sou próxima ali dos anos 80. Mas, por exemplo, eu sou da época que, para eu ver um projeto de arquitetura, ou até mesmo com relação à moda, eu tinha que ir na banca, esperar a revista do mês sair, para eu olhar aquilo e ficar, nossa, olha que E não era lindo, sensacional? maravilhoso. Gente, eu esperava Agora, a revista, o disco, entregando. O disco, quando era lançado, gente, era fila na porta da loja, era é, uma coisa maravilhosa. é. E fita cassete, Fita entendeu? cassete, Agora, negócio de rebobinar o filme. Gente, que agora, loucura, né? vamos pensar hoje. Ai, eu tô cansada da minha sala, quero mudar. Ai, eu vou onde? Google. Primeira coisa. Ai, isso aqui é legal, isso aqui não é, tal. E óbvio que tem que ter o profissional ali, só que primeiro, às vezes, a pessoa ela se abastece de 1 milhão de coisas e depois ela vai procurar o profissional. E às vezes, com certeza isso acontece com você, às vezes já chega assim, Matheus, ó, eu tô querendo mudar, ou eu quero construir isso aqui, mas ó, eu quero mais ou menos isso aqui. Mudou muito, né? Mudou. No começo, quando eu percebi que ia tomar uma proporção muito grande, esse avanço tão rápido, É. eu comecei a ficar bem assustado e preocupado. Eu pensei, gente, e eu vou fazer o quê? Ó, Qual vai ser o meu e a papel, gente né? nem chegou ainda a conversar da inteligência artificial, que tá na sequência. Ou Exatamente. seja, a gente tá falando só da chegada da Só da pesquisa tecnologia. do Google, né? É, Isso também é briefing, né? Eu até prefiro quando o cliente chega com essa bagagem já, porque a conexão ela é muito mais rápida. E se ele você chega já com entende mais o perfil do cliente, se ele né? chega com imagem, eu sei que aquele cara é visual. Se ele chega com palavras tentando descrever,
eu sei que a memória dele, ela é auditiva. Eu ouvi falar, eu escutei, era Que isso mais tá ou em menos assim. alta, que isso é legal. Aham. Se ele conversa comigo passando a mão, sabe, é mais ou menos assim, igual a sua mesa, eu sei que é tátil, né? E aí eu vou direcioná-lo para uma linha, entender o que te incomoda passar a mão, mais liso, mais áspero, o que você gosta de sentir mais. Então, tudo isso já é bagagem, informação para projeto, né? Antes era sim um obstáculo, eu falei assim, mas deixa eu criar. Mas, por Mas hoje é exemplo, muito bom, porque eu já sei qual a linha a pessoa está precisando e seguir. você acha que esse acesso, porque hoje a gente tem acesso a tudo na palma da mão. Tudo, Tudo, igual a gente falou, música. tudo, Cara, por é que eu vou tudo. comprar? Eu compro ainda disco, tá? Por que eu vou comprar um DVD legal? Eu também tenho vários meus lá, porque eu Eu acho tenho que os não é meus a mesma também. Eu coisa não do que compro você entrar no mais, mas eu YouTube tenho os meus, e pra, nossa pra senhora. assistir. Eu gosto É. também, coloco shows e tal, mas aquela coisa de você abrir a sonata, colocar ainda, gosto É demais de tudo maravilhoso, isso, né? O barulhinho, né? Mas, por exemplo, você acha que por a pessoa ter tudo isso na palma da mão, inclusive na arquitetura, é o que também criou-se esse imediatismo e explodiu essa coisa das pessoas quererem mudar mais, fazerem mais rápido, olharem para suas Não entenderem o casas. processo, né? Aham. Porque existe um processo para criar aquilo, para harmonizar, né? E a Não é só você gente. olhar, não, vou pegar um vaso daqui, Não. vou pôr uma poltrona ali X, tá lindo, tá maravilhoso. Não, você tem que Primeiro ter um você precisa. conceito. Exatamente, você precisa compor cor, compor É, textura, compor harmonia com o tamanho de todas aquelas coisas, né? Entender se aquilo de fato serve para a pessoa. É claro que eu não vou perguntar para ela diretamente. Olha, você tem certeza que você quer isso? Isso não é a sua cara. Não, com muito jeito eu vou fazer ela entender se é ou não aquilo que ela procura. nem tudo que é tendência combina com você. Isso é Exatamente. na moda, em qualquer área, né? Uma coisa, Ju, é você admirar É. algo e querer ter, vestir ou ter de fato e não conseguir Uhum. manter, segurar aquilo. E tá tudo bem, É. entendeu? Eu tenho muito carro que eu acho maravilhoso, mas eu não posso ter aquele carro por diversos motivos. Tem roupas que eu acho incríveis, mas eu vou Das vestir, pessoas. não fica A nada a hora que ver eu coloco, eu comigo. falo Assim, assim, gente, ó. eu fiquei, Meu Deus, eu o tô que me que eu tô sentindo um fazendo? palhaço com essa roupa, né? Tem gente que é bem, então, cada corpo é diferente do outro, cada E o vida é ambiente diferente da também. outra. O ambiente também, na verdade, o ambiente é um reflexo disso, né? É. De como aquilo tudo entra ali. Então, não tem problema o cliente ou a pessoa chegar em mim com as referências. Na verdade, é muito saudável isso. Mas precisa existir a condição de harmonizar, porque o nosso ponto principal de partida é personalizar, né? Fazer um negócio que seja para você, né? Voltando para o início da conversa, você pega o nosso portfólio e você percebe que existe a preocupação com a história de cada um. A gente tenta manter um projeto um pouquinho diferente do outro. Vai ter uma assinatura ali bem no cantinho, camuflada em alguns detalhes que a gente acaba repetindo, mas é sempre considerar isso. Uhum. E a inteligência artificial? É uma Que loucura, né? agora chegou com tudo também, né? Não, uma Eu falo, né, loucura. gente, porque assim, é igual você comentou, você entra e você coloca lá o que você quer e ele te cria um projeto arquitetônico. Mas e aí? Então, é um negócio que também me assustou e continua me assustando. Mas esse professor meu da pós, da neuro, É ele porque aí, comentou. aí nesse caso nunca entraria uma neuroarquitetura. Uma inteligência artificial, Na jamais. inteligência artificial, ela pode até entrar como uma diretriz, né? Consegue Mas entrar? se uma pessoa leiga ou uma pessoa que esteja transitando entre o cliente que é leigo, um profissional ali que talvez esteja intermediando tudo isso, digitar ali, eu quero uma casa com uma sensação de praia, sensação, né? A neuroarquitetura extrai muita sensação, que tenha à noite uma sensação de casa de campo, enfim, uma descrição, sei lá, aleatória aí, jogando, né? Que é Uhum. assim, às vezes, como a gente escreve lá no próprio. Gente, fugiu o nome. Ao site lá, ChatGPT, né? Bom, eu Ah, não aderi ainda, tá? eu também não, na Assim, verdade, sim. eu estudo, eu dou uma olhada, até porque para a comunicação tem um lado que veio para facilitar muitas coisas, isso é Aham. real, mas substituir, Mas jamais. ele já tá dentro de muitos sistemas que a gente usa É,
atendimento, né? Coisas que a gente busca Sim. todo Organizar a robotizado. agenda, É, uma série de querendo ou não, ele coisas. já está camuflado ali nesses sistemas todos. Quando a gente fala para projeto, que eu já sei que existem algumas plataformas que desenvolvem essas plantas, esses projetos que você descreve a casa que você quer e sai a casa. Porém, precisa de um técnico, precisa de um arquiteto, precisa de um design que ali por trás esteja validando e controlando essa máquina, colocando a emoção que é no projeto que ele precisa É. ter, né? E é aí que entra a neuroarquitetura. Então, qual é a sensação que você vai colocar nesse projeto? O que você vai explorar de condição sensorial dentro desse espaço para que ele possa ser bem utilizado, que você possa ter um convívio legal ali dentro dele, né? E eu acredito que esse robozinho não chegou lá ainda. Não sei se chegará. É muito difícil, às vezes, até a gente falar sobre esse assunto. Tá mudando tão rápido. Mas Aparecendo tanta coisa assim, nova, né? Matheus, eu ainda acho que tem coisas, assim, a inteligência artificial, ela vem para somar, mas não consegue substituir um ser humano. Não. Não consegue substituir as suas ideias, Vamos, seus pensamentos, coisas que você vai agregar ali no seu trabalho, vamos fazer um entendeu? passeio rápido, assim, para um exemplo que eu lembrei agora. É caixa eletrônico de banco. Quando foi implementado, todo mundo desesperado. Nossa, mas como eu vou fazer sozinho, utilizar aquilo? É, Você vai em alguma agência que no horário comercial não tenha uma pessoa ali para dar suporte? Tem, todos os bancos têm, né? Sempre tem alguém ali por trás para dar esse suporte. Então, eu acho que a gente não perde o papel. A gente perde o papel, enquanto arquiteto, como arquiteto que um dia fomos na década de 70, 80, 90, aquele cara que uhum, debruçava na prancheta, o papel dele era desenhar, pintar uma tela que era uma só. planta. Aham. E esquece. Aquilo é uma operação, né? Eu vejo E que hoje hoje. não existe Embora mais. seja delicioso, que eu fui formado no desenho à mão, depois que eu informatizei. É, a gente hoje é uma parte, ela é uma ponte entre aquilo que o cliente precisa em questão de desejo, né? Trazer isso para uma matéria, né? Materializar esse sonho, esse aspecto dele e fazer o monitoramento construtivo lá na obra. Porque também não adianta nada você entregar um projeto maravilhoso e ele não for viável, não tiver condição de executar, que lá na obra dê problema, dê pau em detalhe, que você não pensou, não É. contemplou, né? E não Hoje o tem, aí projeto não, tem você esse não consegue papel. mais mudar, não consegue. Aí acabou. É. Exatamente. Então, eu acho que a gente vai ter uma mudança de lugar nesse processo, sabe? Uhum. Mas não acredito que não vai substituir, não. Ó, deixa eu pegar esse livro aqui para mostrar. Ele chegou aqui com esse livro, viu, gente? Olha o título, que legal. Deixa eu pôr aqui, ó. Que é o quê? A arquitetura Da da felicidade. felicidade. E não é só isso não, viu, gente? Olha aqui as marcações. Aí eu abri, claro, né? Jornalista, a gente fuça, né? Aí, cheio de anotações, ó, de rabiscos aqui, ó, no livro todo. É o teu livro de cabeceira, né? É o Ó, meu livro que sempre que eu tenho crise da profissão, eu volto nele. quando que ele entrou na sua vida? Você Cara, lembra? eu acho que ele entrou ao entorno ali. Ele não foi um pouco tarde, sabe? Eu abri o escritório, que esse ano faz 10 anos, em 2014. Ele deve ter entrado em 2016, por É um ali, pouco sabe? recente É um ainda. pouco recente. Mas eu já estudei tanto ele que parece que eu conheço ele antes de fazer a E o faculdade. que para você é a arquitetura da felicidade? A arquitetura da felicidade é a forma como, primeiro, né, enquanto arquiteto, eu coloco aquilo na vida da pessoa, aquilo que eu digo, um traço, um gesto de projeto, aquilo que eu coloco na vida da pessoa, entrego como meu serviço, né? Primeiro, me satisfazendo pessoalmente, me trazendo felicidade ao ver a felicidade dela, Do cliente. do cliente, e na sequência, durante o uso, após o uso, esse cliente me ligar e falar assim: Matheus, tô grávida, fizemos uma festa aqui, me manda foto da festa em casa, e tudo funcionando, e as pessoas elogiando a casa, aquela família prosperando, né? Ou aquela empresa que a gente fez, o projeto também
mudando de endereço porque cresceu e não teve mais espaço. O apartamento que foi vendido, que teve fila de espera porque o projeto era tão legal que valorizou. Então, isso é muito bom, né? Assim, você pensa, fiz um projeto que não era só um projeto, né? Era muito mais que isso. E ele fala nesse livro. Na verdade, quando eu li, eu senti que eu tinha feito um outro curso de arquitetura. É muito sensacional. Eu indico para qualquer pessoa ler, inclusive. Não só da Não área. só arquiteto. É muito fácil, porque não é um arquiteto. O Alain de Botton, ele é um filósofo suíço. Ele é um filósofo suíço e que escreve muito sobre essas questões de viagem, de arquitetura, né? Como o ser humano se relaciona com o lugar e com o espaço da cidade. É bem legal. Aí eu trouxe uma anotação aqui, que são passagens que eu gosto muito desse livro. Posso ler? Claro, Ó, deve. uma das coisas que eu gosto muito, quer ver? Inclusive foi post hoje cedo, porque eu vim aqui. Construir pelo mesmo motivo que nós escrevemos, para resgatar o que é importante para nós, né? Todos os dias a gente anota alguma coisa para não esquecer. E a gente constrói alguma coisa para deixar, né? Seja o que for, não precisa ser necessariamente só a arquitetura, né? A arquitetura está relacionada com isso. O impulso arquitetônico parece associado a um desejo de comunicação e comemoração, uma ânsia de nos declararmos ao mundo por meio de um registro não verbal, por intermédio da linguagem dos objetos, cores e tijolos, uma ambição de deixar que os outros saibam quem somos e, nesse processo, lembrar de nós mesmos. Eu acho sensacional, sabe? Porque não é... Eu acho que isso me completa, eu fico muito entusiasmado. E não é a questão de botar o tijolo e erguer o tijolo, né? É a questão do que aquilo vai representar. E se a gente for voltar na história toda nossa, da humanidade, o homem sempre buscou um abrigo, né? Para se proteger, para pertencer, né? E aí a gente fala das catedrais medievais, as góticas, que tinham representações diferentes em determinados momentos da história ali, de significados religiosos diferentes. Não vamos entrar muito no mérito, que senão a gente vai ficar aqui 15 dias. Os pórticos festivos para os reis, as monarquias passarem embaixo, celebrar o poder deles. Então, é tudo muito... Tem tudo uma bagagem. Se a gente traz hoje para uma casa que a gente constrói de, sei lá, 300 metros quadrados de um condomínio fechado, aquela casa vai ter uma representação para o bairro, para a cidade, para aquela situação da família. Aí eu te pergunto, a nova geração. A nova geração, gente, minha filha. Eu falo isso porque eu tenho um exemplo, né? A nova geração, ela vem totalmente desapegada de tudo. De carro, de casa própria, de coisas materiais, marcas. Não é total, 100%, mas grande parte dela. Como é que fica essa questão da arquitetura da felicidade com a nova geração? Como é que você enxerga isso? Olha, é uma pergunta um pouco complexa de responder, Pensado de ali, né? pensar. Mas eu acho que tem sempre... a gente tá, antes de começar, a gente estava falando da série que tá bombando. The Chosen. E como eles estão trazendo a Bíblia para De uma linguagem muito simples e simples. fácil para a nova geração, Exatamente. né? Eu ainda não vi. Pretendo ver Maravilhosa. agora nos próximos dias que eu tiver um pouco mais folgado, porque se eu pego para ver, não quero desgrudar. Eu acho que a gente vai ter que encontrar um meio, né, de fazer com que isso seja importante para essas pessoas, para essa nova geração. Porque não dá para sumir, né? Não dá para eliminar isso da vida, né? Não dá. Em Ribeirão Preto, a gente via um descaso muito grande com o patrimônio histórico da cidade. Ainda existe muita coisa que pode ser benéfica para a cidade, reutilizando desses espaços, trazendo história, trazendo informação para essa nova geração, né? Dando novos usos, né? Inclusive, quando isso acontece aqui na cidade,
esses lugares ganham até mesmo uma conotação até mais sofisticada de Uhum. revitalizar aquele lugar, aquela Sim. região, né? Então, eu acho que implementar essa importância que a arquitetura teve, essa importância que esses prédios históricos, ou como eles representam a nossa história, antes de você chegar aqui, ou antes de você existir, existiu muita coisa para que você estivesse aqui, né? Então, acho que é importante a gente entregar para essa molecada essa noção mais global, né? Ó, isso eu tento passar para a equipe também que trabalha comigo. Olha, antes de acontecer isso com você aqui, aconteceram muitas outras coisas para que eu chegasse, você chegasse. Então a gente precisa ter esse respeito, É. né? E precisa existir formas de colocar, assim como, por exemplo, a série está colocando, para que isso Não se tome um valor, não perca, se né? perca. Mas eu Exatamente. acho que o pessoal tá vindo agora com uma bagagem mais sustentável. É. Eu acho, assim, eu sinto muito E, forte e isso. não só isso, vem mudando todos os setores que se tem aí, vem mudança de todos os jeitos. A gente fala desde um varejo, desde a arquitetura também. Vamos falar um exemplo. Construções mais compactas, uma pegada mais jovem, inclusive quarto para pets. Exato. Então, são mudanças É. no... Quando? Desculpa, eu nunca na minha. Gente, quando eu falei o quê? Sim, os próximos edifícios estão sendo construídos, eles têm quarto para você escolher. Se você quer colocar quarto para uma criança, filho, ou para o seu pet, que também é o seu filho. Que também é seu filho. Exatamente quando que a gente pensou que isso fosse acontecer? E tem Nunca. vários perfis comportamentais, de histórias, É. perfis de família mudando, né? Então a gente precisa olhar com muita urgência para isso. O mesmo professor, inclusive nas aulas, gravo muito essa situação. Ele falava pra gente o seguinte, e isso está cada vez mais latente, né? Porque o tempo passa e isso vai ficando mais próximo. Somos uma geração hoje, né? A nossa 30, 35, 40, 45, Aí já é a né? minha. Que 40 e tá poucos. fazendo escolhas diferentes, por exemplo, É. como a escolha que foram feitas pelos nossos pais, que Uhum. era de casar, Sim, ter 3, evolução, 4, né? 5 filhos, né? 2, 1 e olhe lá ainda. Exatamente. Tem casais hoje que eu atendo que eles optaram por E não vida não ter. ter filhos. E ok. Gente, tá tudo bem. Uhum. Casais que de perfis afetivos diferentes. É, é, pessoas que moram sozinhas com os pets, né? Então, como vai ser essa geração 60 a mais, né? Ela vai estar preparada a casa vai estar preparada para acolher e receber ela, né? Como vão ser esses projetos? Então, a gente precisa pensar e se preparar, porque vai ser um novo nicho de mercado, né? É isso Existem mesmo. algumas construtoras que eu já vi no Nordeste e algumas em São Paulo fazendo pequenos condomínios para as pessoas 60 a mais, que as famílias estão enxutas, hoje elas estão morando sozinhas e elas querem morar em convívio com os amigos. Então, assim, É porque mudou muito. eu tenho Gente, vamos falar. Hoje, uma pessoa de 60 anos vive muito muito mais. Tipo assim, mais. e não tem isso de, 60 anos é uma velhice. Eu Jamais. até, eu até fico um pouco preocupado de falar 60 a mais, porque é uma condição que o próprio mercado coloca em questão de protocolo de algumas regras, né, de normas. É. Mas eu acho que a gente tem que falar 80 a mais. Eu também acho, viu? Porque Porque 60 eu, anos, 60, minha filha, eu vou estarei na flor da idade. tem gente com 60 muito pior Fazendo que eu. muita coisa ainda na minha vida. Sim, exatamente. É bem Então, isso. eu acho que a gente precisa pensar nessas questões. É. Vai ter muito projeto para pet ainda, assim. Eu tenho um e eu posso. Sou suspeito em falar, Como porque você primeiro é ele, trata, depois né? sou eu. Aham. Então, a gente precisa pensar muito nisso. A questão para casa, as crianças, eu estou fazendo agora projetos infantis. Lá no escritório, a gente está com um processo conduzindo alguns. E eu fico preocupada, às vezes, em deixar alguma coisa ali naquele projeto que ele seja tão estático. Porque o ano que vem a criança já não quer mais aquilo,
né? Ela já Coisa tá que de dá pra outra você ir forma. mudando, dando outra cara. E é É, verdade mesmo. Eu falo pelo meu. O meu tem período, e não é nem ano, não, viu, Matheus? Às vezes é meses, tá? Agora ele tá numa série internacional. Mas até um tempo atrás era o futebol. Agora não sei o que. A hora que você vê, já tá mudando o que ele gosta, o que ele quer, o tipo de perfil que ele busca. E aí, imagina, você fez algo voltado para uma área X, até mesmo a arquitetura do quarto, alguma coisa que você já vai ter que alterar antes, né? sim, sim, exatamente. É muito vasto, a gente precisa ficar atento mesmo às É. transformações. Hoje, inclusive, eu fiz um post cedo a respeito de uma feira que a gente visitou na semana passada, a Expo Revestir, que a gente vai todos os Já vamos anos. entrar nas tendências? Que eu já até quero entrar isso com você, porque você é um que participou das últimas 2 edições da Casa Cor, Ribeirão Perfeito. Preto. Vamos já falar? O Vamos já que você falar, viu nessa emendar feira? tudo. Que eu tô super E curiosa. aí, eu fiquei impressionado na hora que eu cheguei, e eu senti muito isso. E depois eu fui conversando com vários diretores ali criativos das marcas, alguns depois pelo WhatsApp mesmo, para perguntar qual era o princípio, né, daquilo tudo. Tá tudo muito sereno, tá tudo muito neutro. Tem cor? Tem, mas tá apagadinho. Por quê? A gente tá num mundo pós-pandêmico, Que ainda reflete, né? ainda reflete medos e Olha só. cicatrizes. Não, cicatriz É. vai ter para sempre, né? Mundo pós-pandêmico, crise climática e guerras, né? Então, assim, Ai. se você pegar momentos da história onde pós-Primeira Guerra, pós-Segunda Guerra, procura a arquitetura daqueles períodos, elas eram mais enxutas, elas não tinham tantos ornamentos, elas não tinham tantos festejos, né? Uhum. Os estandes da feira semana passada, eles eram todos mais baixinhos. 3, 4 anos atrás que a gente foi, nossa, parecia naves espaciais, assim, sabe? Celebrativas, um produto que estava lançando. Então, a gente pega muito por esse momento. Os projetos, mesmo as pessoas que são mais clássicas, elas estão optando por um projeto mais minimalista, mais funcional, mais prático de cuidar, de fazer com aquilo A todo dia. frase menos é mais nunca esteve tanto em evidência como agora, Nunca. né? E é Em todos os antiga, viu? setores. É, menos é mais, pronto. É antiga. E pegando esse gancho com a Casa Cor, né, dessas 2 últimas edições, a primeira que a gente participou, a gente colocou, inclusive muita, questão emocional, né, inclusive envolvendo a música. O projeto chamava Estúdio, Musicista, né? da Musicista, né, É. onde num espaço de 37 metros quadrados, num estúdio, super pequenininho, né, um apartamento super pequeno, a gente organizou sala, cozinha, banheiro e dormitório, né. Quem Ó, entrava não acreditava, é impossível que tenha essa eu medida já vou aqui. aproveitar a deixa. Se vocês pesquisarem aqui dentro do canal, Matheus Passaglia, Casa Cor, pesquisa Casa Cor. A gente tem as reportagens, a reportagem desse ambiente a gente tem completa, a segunda a gente não tem, a gente fez só Instagram. Fez só Instagram. Mas a gente tem uma geral da Casa Cor que a gente passa imagens do segundo ambiente Sim. da última edição. Que foi do ano passado. Uhum. Ah, é, Estúdio da Musicista Juliana Rangel, vai aparecer lá. Vai. Primeiro resultado, já fiz a pesquisa. Né? Já. É, Então, a gente trouxe bastante emoção. E aí, de uma para outra, a do ano passado, a gente também trabalhou bastante a questão do envolvimento da pessoa, com as formas, as texturas. A gente trabalha muito o design afetivo. O que é o design afetivo? Sempre colocar uma âncora ali, um detalhe, um objeto, uma peça que traga referência da pessoa para uma história que ela viveu, né? Uhum. E nos dois tinham, né? No Estúdio da Musicista tinha a vitrola, tinha uns objetos ali que a gente trouxe até de pertence pessoal mesmo. Os 2 projetos é importante realçar que eu contei com a parceria, assinando junto, da Nabila Feijó, arquiteta também, uma amiga minha há Sim. 20 anos, e juntos a gente trouxe essas coisas. Ela também trouxe uma bagagem dela, Uhum. de coisas, que ela tinha mesmo da própria história dela, eu coloquei um pouco da minha também. E ao entrar, as pessoas falavam o seguinte, e aí, como a gente nunca tinha participado, né? A primeira foi em 2022. Nossa, eu queria morar aqui, mas teve uma pessoa que comentou o seguinte, e isso me marcou muito. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada. Tudo muito. Mas eu moraria aqui facilmente. Então, assim, de alguma forma, conectou.
Olha que legal, não moraria, não Tipo não assim, tem nada a ver comigo, se mas eu fosse para ela moraria. desenvolver, mais ou menos pedir algo parecido, ela não faria. Mas ela Exato, vendo, ela se conectou. exato. Tanto Pronto, é, ali, vendo tudo como estava, né. agora pensa, 2 jovens arquitetos, me chamando de jovem. Mas sou, Somos vai. sempre jovens, Só Matheus. tenho o cabelo branco. A nossa criança interior sempre está presente. Agora a gente bota a culpa na criança É interior. claro, é. Joga a responsabilidade para ela. Eh, Nunca tinha participado da Casa do Cor. Não era pretensão nossa participar naquele momento, naquele ano. Apareceu uma oportunidade assim, Nabila, vamos agarrar ou vamos agarrar, porque não vai aparecer de novo. E fomos, assim, sabe, com garra, unha, dente. Fazia 6 meses que eu tinha perdido a minha mãe. Então eu estava retomando o mercado, que eu fiquei um pouco parado, um pouco borocochô, em luto. E foi um gás novo que me deu, porque a gente colocou olhares, assim, que a gente sempre quis falar sobre aquilo que a gente sentia a respeito da profissão. Uhum. E, para quem nunca tinha participado, feito nada em relação à mostra, a gente ganhou 2 prêmios. O prêmio de ambiente mais Olha só. criativo e o ambiente de olhar profissional, que entre os profissionais que por ali passaram, avaliaram o nosso espaço como um espaço de destaque. Então, eu não quis mais nada, né. E aí a gente repetiu a dose em 2022 para falar de um espaço que conectasse as pessoas a esse refúgio de lazer que também a gente tem hoje em casa, espaços mais integrados que não necessariamente tem só uma não necessariamente tem uma piscina, mas pode ter uma banheira, pode ter uma ducha, pode ter um jardim, que te traga, a conexão com as coisas que são simples e naturais da vida, que você se restabeleça após um dia de estresse, um dia cansativo, né. E a gente chamou de espaço abraço, né, que foi no ano que, de fato, a Organização Mundial da Saúde decretou o fim da pandemia, né, e Sim. quando a gente precisou ressignificar tudo isso, né. O abraço, o contato físico, É, as coisas que voltaram, graças a Deus, ao normal. E também foi um sucesso, aí indicado as 5 categorias da premiação, para que a gente pudesse, reforçar essa nossa ordem de acreditamos é. num espaço saudável, emocionante, de fluidez, funcional e que tenha manutenções inteligentes, né, para Uhum. cuidar, para viver nesse lugar. É. Foi incrível. Os 2 Você esteve espaços. lá nos 2, né? Os 2. Pôde conferir. Amo tudo que é arquitetura, casa code, vocês foram incríveis mesmo no espaço que vocês desenvolveram. Só um detalhezinho da tendência, acho que eu preciso, amarrar. Conectando com a Casa Cor. Aquilo que a gente fez foi muito maximalista, muito. Se eu esse ano a gente não vai participar da edição. Mas se fosse, já é Se o fosse, oposto. seria maximalista de Ah, novo. seria de novo. Seria, porque a gente precisa tirar a pessoa do lugar confortável dela Ah, tá. e colocar uma condição que ela sinta uma emoção diferente, né. É como um desfile de moda de um estilista super famoso, renomado, e que ele coloca na passarela, coisas que a gente não sai vestindo, É. mas depois Mas você daquela busca as referências, você de traz pra você ali, exato, né. depois que ele coloca aquilo na passarela, ele vai reformular aquele É, protótipo e vai trazer para as vitrines a peça usual das é. coleções A dele, né. textura, um corte, Mas estampa. ali está trazendo um conceito, né. É, É claro que talvez seria um outro olhar e tudo mais, mas, a tendência está aí, né, a gente pegar o que acontece no mundo, se conectar com outros fatores e entender o que a gente quer falar para as pessoas, né. Agora, num projeto de uma vida normal, né, fazendo aí, entregando para o cliente, é um projeto contextualizado com o mercado, com o mundo de hoje, um projeto mais sereno, um projeto mais tranquilo, um projeto que tenha cor sim, né, tenha a alegria ali de viver dentro dele, mas, uhum, que seja cores que sejam dinâmicas para ele, né. A capa da almofada, o tapete, o objeto, né, mas que seja um ambiente mais atemporal. é. Matheus, obrigada pela sua Já acabou? participação. Já, você viu como a gente fala? Olha lá, o tempo, uma Socorro. hora já, a gente nem percebeu. Você viu como é Obrigado, gostoso? muito. Mas a gente vai falar mais. Tem tanta coisa para falar dessa área de arquitetura, né? Espero o convite. Vamos lá, você está convidado de novo. Muito obrigada, viu, pela participação, por Obrigado, Ju, a obrigado gente a entrar muito todos. nesse universo aí da neuroarquitetura, né, que eu acho que é um universo
que só tende a ser mais ampliado ainda, mais do que nunca presente na vida de todo mundo, né? Agradeço muito a oportunidade, achei muito importante a gente falar sobre isso, né? Falar como, enquanto arquitetura, né, o que ela representa no É, nosso lugar, no nosso espaço, muito além daquele papel só do compromisso de sim, construir, de realizar o sonho da casa, né? é, Algo que seja de satisfação mesmo para todos, né? E todo mundo merece ter esse espaço, esse é, pertencimento. é isso mesmo. Obrigada, viu? Obrigado, Ju. Pessoal, vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.